Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui à série que eu estou apresentando sobre amplificadores com MOSFET na saída. Hoje nós vamos ver um lendário aqui, o Legend Stage Master MK2 500 watts. Eu sei que já foram publicados vários assuntos, principalmente nos fóruns de eletrônica, sobre esse amplificador, mas eu resolvi fazer uma versão do PCB dele mais moderna, entendeu? De acordo com os padrões dos dissipadores modernos. E eu vou apresentar para vocês o circuito do PCB, ok? O layout. Beleza, pessoal? Aí você me pergunta, por que MOSFET, né? Será que são melhores que os BJTs? Sim, lógico. Os amplificadores construídos com MOSFET geralmente são mais eficientes que os baseados em transistores BJT, né? Bipolar junção transistor, principalmente em aplicações de alta potência e chaveamento. Beleza? Aqui estão algumas das principais razões. Eles têm menores dissipação de potência, perdas, né? Tem menores perdas. Os MOSFET operam principalmente por tensão na porta gate, exigindo quase zero de corrente contínua para mantê-los ligados. Isso reduz perdas por condução, ok? Já os BJTs exigem correntes contínuas na base para permanecerem em condução, gerando mais perdas, né? A corrente, eles exigem uma corrente maior nas bases para mantê-los em condução. E isso gera mais dissipação de calor, principalmente com altas correntes. Os BJTs, eles são mais lentos, né? Eles têm velocidades menores e sofrem com problemas de armazenamento de carga, aumentando as perdas em altas frequências. Em alta frequência, os MOSFET dão um baile nos BJTs, ganham disparadamente, ok? A resistência de condução dos MOSFET modernos, especialmente os de canal N, tem uma resistência intrínseca muito baixa, principalmente deixa eu ver se eu lembro aqui a palavra, quando estão totalmente ligados, né? Reduzindo perdas ômicas. Os BJTs, eles têm uma queda de tensão fixa de 0,7 entre coletor e emissor, gerando perdas significativamente em correntes altas. A eficiência também dos MOSFETs são maiores em amplificadores classe D, que usam PWM e chaveamento, né? São dominados totalmente o mercado aí, a tecnologia. Mais que 90%, né, são usados MOSFET, enquanto os BJTs, eles são mais usados em classes lineares. Para quem não sabe o que é BJT, é transistor de junção bipolar, ou seja, os famosos aí 5200, 1943, transistores comuns, beleza? E os transistores, os BJTs, eles são mais usados em classes lineares como classe A, B, AB, que tem eficiência teórica máxima de 78,5%, classe B, né? Em baixas tensões ou aplicações de áudio de alta fidelidade, classe A, B, os BJT ainda podem ser preferidos, ok? Por terem características lineares melhores, menores distorções nessas classes.
Os MOSFETs podem exigir circuitos de acionamento gates driver mais complexos para evitar problemas como os cross conduction em pontes H. Beleza, pessoal? Concluindo aqui para terminar aqui a parte teórica, né? Para a maioria das aplicações de potência e chaveamento, os MOSFETs são mais eficientes, tá bom? Já em circuitos analógicos de baixo ruído, onde a linearidade é crítica, os BJTs ainda têm vantagens. Beleza? Já a escolha deve partir de você, ok? A escolha vai depender do seu projeto, do projeto específico que você está desenvolvendo aí, ok? Então nós vamos apresentar aqui esse aqui é o Legend Stage Master MK2 500 watts. É um amplificador de alta fidelidade, saída em MOSFET 6 pares de transistor, canal N e RFP 260N, ok? Poderia ser usado outro também, equivalente. Esses aqui são de alta potência, ok? Eles têm uma potência superior à maioria dos que são usados aí em projetos com MOSFET. Então, se você encontrar esse aqui especificamente, ele tem uma potência bem superior ao 240, por exemplo. Beleza, pessoal? O estágio de entrada aqui, ele já dá para ver que tem uma alta qualidade, né? Nós temos par diferencial simples aqui, espelho de corrente, fonte de corrente constante, ok? O circuito amplificador de tensão muito bem elaborado. Temos aqui o transistor servo, que também é com MOSFET, é um IRFP 510, ok? Nós colocamos ele junto também com o dissipador, né, dos transistores de saída, porque ele é um sensor térmico e ele vai atuar quando a temperatura aqui exceder um certo limite, né? Se aquecer muito a saída aqui, ó. Se o som estiver muito alto ou a impedância muito baixa, esse transistor aqui ele vai agir, beleza? Dependendo do ajuste que você fizer aqui para a corrente de bias, que em média você deve calcular em cerca de 20 a 25% para cada par aqui, ó, de transistores, beleza? Então 50, 100, 150 miliamperes aproximadamente aqui a corrente de bias. Coloca um amperímetro em série aqui, coloca a entrada em curto e regula a corrente de bias aqui para dar cerca de 100 a 150 miliamperes. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá apresentar aqui o PCB. O PCB dele, como eu disse, existem várias versões de PCB desse amplificador aí na internet, mas os tempos hoje são outros. E nós temos hoje dissipadores. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui um dissipador que eu postei aqui no último vídeo. Que ele é um dissipador. Opa, tá aqui. Ele tá aqui nessa pasta aqui, ó. Ele é um dissipador, né, de perfil de alumínio, pesado, muito bom, que é esse dissipador aqui, ó. Beleza? Esse dissipador aqui, ó. Os meus projetos são montados todos nele. A placa ela saiu na medida certa. Essa placa que eu fiz agora não vai ser necessário soldar o transistor por fora assim, ó. Você pode enfiar normalmente. Ela saiu um pouquinho maior que esse tamanho aqui, ó. Ela saiu no padrão normal, né, digamos assim. Esse padrão aqui, ó, ela saiu assim. Ela saiu assim, ó. A placa que eu fiz agora, ela saiu um pouco maior que a largura desse perfil aqui.
Então os transistores eles são soldados da forma que você está vendo aqui, ó. Eles entram por baixo na placa e sobressai para cima os terminais, ok? Aí você solda e corta o excesso, caso queira, né? Caso não queira, pode deixar aí os terminais. Amanhã depois você pode querer trocar de transistores, aí eles já estão com terminais na medida correta, originais. Tranquilo, gente? Então vamos aqui ao PCB. O PCB que eu fiz, ele ficou assim, dessa forma. Ele saiu bem distribuído aqui os componentes, uma versão bem moderna, ok? E ficou assim, ó, por baixo, ok? O dissipador lá, ele entra aqui, ó. E os transistores abraçam o dissipador. Aquele transistor lá que nós vimos de bias é esse aqui, ó, já tá no dissipador. Eu vou mostrar aqui no esquema para vocês. É esse transistor aqui, ó, Q9 IRF 510. É esse cara aqui, ó, beleza? Então aqui nós temos o trim-pot que regula o bias ou bias, né, como queira. Temos também aqui dois fusíveis, né, de proteção, como igual no circuito original. Temos aqui os terminais, onde entra o mais VCC e o menos VCC. Temos aqui a saída, que vai ser também um terminal poderoso aqui, ó. Um GND, para você ligar um GND aqui. A gente pode até aumentar aqui o tamanho desse furo aqui, ó, do GND. Depois eu vou aumentar. Temos aqui a entrada, né, de sinal, beleza? E o PCB ficou assim, tá, pessoal? Ficou muito bem distribuído, muito bem projetado, né? Vou dar aqui um fundo mais claro para vocês terem uma visão melhor. Então tá aí, ó, PCB versão bem moderna. Eu tenho o Gerber dele aqui. Em breve estará disponível para os membros do canal, ok? E vamos ver como que ficou as trilhas. Ficaram assim, né? Vou gerar aqui um 2D para nós vermos aqui a parte superior do PCB. Tá aqui, ó. Aqui é a rede Zobel e aqui os pares de saída, beleza? Então tá aí o PCB. Para quem ela sair, fiz aqui uma face dupla para que nós, né, economizássemos espaço no PCB. Infelizmente está muito caro para fazer PCB no exterior, né? Não tá caro, o problema é os impostos, né? Então eu procurei fazer um PCB bem compacto, né? Ou seja, com poucos espaços vagos. Juntei aqui os transistores bem próximos um do outro, mas com uma pequena folga, caso existam invólucros um pouquinho maior que o outro, né? Por exemplo, TO3PL e TO247, TO247. Então eu deixei um pequeno espaço aqui entre eles para suprir essa variedade de transistores aí. O PCB ela saiu com 20 centímetros e com uns 8. Deixa eu abaixar aqui, 8.2 de altura. Vamos medir aqui a altura. Vamos medir certinho aqui, ó. Ela saiu com 8. Praticamente 8.2. 8.2 vai dar aqui, ó. É 8.2 mesmo, tá, gente? 8.17 por aí. Beleza? Deixa eu trocar aqui o fundo.
mas não sei se vai resolver muito. Pra gente ter aqui uma visão melhor. Vou tirar aqui a grade também. 8.1, 8.2 por aí. Beleza? Então tá aí o PCB, versão bem moderna. O esquema já conferido, né? Eu vou deixar aqui para vocês conferirem com o original, beleza? Eu vou deixar na descrição também o esquema que eu fiz, tem o meu nome aqui, ó. Beleza? Tem o meu nome e vou deixar o original para vocês conferirem caso haja algum erro. A placa ela ficou de acordo com esse esquema aqui. Aqui estão os fusíveis, né, de proteção que eu coloquei lá, rede Zubel. E é isso aí, pessoal. Alguns capacitores aqui são bem volumosos, né, principalmente esses de 1000 microfarads. Principalmente esses aqui, ó, são capacitores de filtro de 100 volts por 100 volts. Se vocês quiserem, pode colocar de 120, 120 volts, não tem problema. A alimentação aqui é mais 95 menos 95. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Eu não fiz a simulação desse circuito, talvez no futuro eu faça. Por ser um circuito bem já conhecido, né? É um circuito bem já testado, né? Pela maioria dos fóruns aí. E eu creio que o esquema aqui ele está sem erros. Já conferi etapa por etapa. Eu havia esquecido de colocar esses dois capacitores aqui. Aí conferindo novamente eu vi que estava faltando. Eu inseri eles aqui. Tá bom? Então eu creio que o diagrama aqui ele está 100% perfeito. Beleza, pessoal? Então é só correr pro abraço, montar e ser feliz. Quem gostou dá um like, se inscreva no canal, assine o clube de membros. Forte abraço e até o próximo vídeo.